Olá, amigos, aqui estamos para ter essa oportunidade de trocar ideias, conceitos, experiências sobre esse tema tão importante nas nossas empresas que diz respeito à inovação. Quero agradecer a todos vocês aí do IEL e todas as pessoas que estão permitindo e tornando possível a realização desse webinário. É a oportunidade que nós estamos tendo de nos ver, de nos ouvir, é algo único e agradeço muito pelo tempo de vocês. Antes, estou ao vivo, hein? Estou ao vivo, porque eu estou aqui, vocês aí. E vamos bater esse papo e o tema verdades e mitos sobre a inovação. Se eventualmente eu recorrer ao meu óculos, me perdoem, mas a idade chega e algumas vezes faz necessário a gente usar alguns subterfúgios, não é mesmo? Então vamos lá. Inovação é um tema realmente que está no dia a dia das empresas. Parece até que se torna um diferencial competitivo para os produtos e serviços que nós oferecemos. E, no entanto, muitas vezes ela acaba surgindo como algo importante, muito mais porque o nosso público, o nosso cliente, os nossos parceiros sinalizam que seria importante eu adquirir um produto ou um serviço que tem inovação atrelada a ela. Isso acontece algumas vezes por algum tipo de modismo. Algum modismo que é muito normal de acontecer no mundo corporativo, que envolve uma série de coisas, né? A necessidade de se mostrar de forma diferenciada no seu mercado, no seu segmento, e muitas vezes até mesmo como um meio, um subterfúgio para tentar identificar uma característica de um produto ou de um serviço que eventualmente o nosso cliente não tenha percebido. Por isso que é importante a gente ter uma convicção sobre a parte conceitual, né? O que realmente é inovação, o que viria a ser inovação no dia a dia das empresas, nas entranhas de uma organização, nos seus processos, no seu dia a dia, junto aos seus colaboradores e parceiros, né? Se a gente resgatar o Peter Drucker, um grande pensador do século XX, ele muito se falou sobre trabalhador do conhecimento ainda na década de 70, no princípio da década de 70, como sendo aquilo que cria um diferencial dentro de uma empresa, né? E ele falou também que inovação é o meio através do qual um espírito empreendedor, né, cria novos recursos de produção de riqueza, né? Ou não só novos recursos, ou desenvolve recursos já existentes, certo? Com um potencial refinado para a criação de riqueza. E novamente ele usa por dois momentos nesse conceito a questão da riqueza, né? Isso nos prende a uma questão muito importante quando a gente fala de inovação, que é a geração de riqueza. Eu só posso estar falando de inovação se eu estou necessariamente atrelando a ela, ao produto ou ao serviço, algum tipo de riqueza, algum tipo de característica ou requisito que faça o produto e o serviço possa ganhar para si esse requisito de ser inovador. Quer dizer, novos recursos, quer dizer, quando eu incluo um novo recurso de produção, de riqueza, ou eu desenvolvo em cima de um recurso já existente um novo potencial que propicie essa criação dessa riqueza. Daí surge a questão da própria etimologia da palavra inovação. Se a gente está falando de riqueza, necessariamente a gente resgatando o termo inovatio, da onde surge a palavra inovação, ato de tornar novo, quer dizer, tornar novo, ela identifica como sendo algo
que sinaliza a questão da novidade. A novidade, um novo requisito, uma nova característica que gere riqueza. Agora, é só o que é novo? Essa questão do ser novo também tem algumas abrangências diferentes. Eu posso falar que o que existe há pouco tempo é novo, porque pode ser novo naquela minha percepção, ou dito como visto pela primeira vez, quer dizer, quando eu vejo algo pela primeira vez, mesmo que ele não seja novo, eu posso identificá-lo como novo, justamente porque é novidade para mim. Ou algo que substitui alguma coisa, substitui a aplicação daquele produto, daquele serviço, certo? Ou que seja inédito para um determinado grupo, e aí a gente consegue abranger muito mais a questão da inovação, porque a inovação não necessariamente precisa ser algo inédito do ponto de vista mundial. E é outra questão que algumas vezes a inovação acaba sinalizando de forma deturpada, é que eu preciso falar de patentes para se falar de inovação, que eu tenho que buscar essa linha, não que essa linha também não caracterize uma inovação, mas não é um caminho sem o qual eu não tenho a inovação. Porque se dentro do meu universo, dentro do meu público, da minha área de concentração ou de domínio, eu tenho algo novo, uma característica nova, eu posso sim, não só posso como devo, caracterizar isso como sendo uma inovação. O meu desafio é fazer com que o meu público consiga identificar isso como tal. E essa identificação passa necessariamente por alguns cuidados que nós temos que ter. Certo? Outro cuidado que a gente tem que ter, quando a gente fala de inovação, já parece que de uma forma meio óbvia vem a questão de tecnológica, como se toda inovação fosse tecnológica. E no atual molde que nós estamos vivendo na nossa sociedade, a gente nota muito isso, que parece muitas vezes que inovação tem a ver com a aplicação de um software, a aplicação de um novo aplicativo, uma aplicação de um novo sistema, uma nova configuração em uma rede social ou algo parecido. Não, isso não acontece, isso não é efetivo, isso não é necessariamente intrínseco a um projeto ou a um produto de inovação. Nós temos que considerar que muitas vezes a inovação pode vir a ser tecnológica, mas ela não é uma premissa básica para existir a inovação. E é outro mito, né? A inovação não precisa estar suportada por soluções tecnológicas, por softwares, gadgets, aplicativos. Ela não precisa estar necessariamente alicerçada em premiações e remunerações. Por que eu digo isso? Porque algumas vezes as empresas, nessa necessidade que ela identifica em se mostrar inovadora, partem para programas de ideias, programa de identificação de potenciais novidades em seus processos e seus produtos, e atrelam isso à premiação daqueles que mais contribuem com novas ideias, né? Inovação não pode ser departamentalizada. Eu lembro na década de 80, não que eu fosse nascido na década de 80, certo? Mas certamente eu era, quando se falava de departamento de controle de qualidade, como se houvesse a possibilidade de haver um departamento responsável pela qualidade do processo ou de uma produção em uma empresa. Não tem cabimento, não existe isso, não existe um departamento específico para isso. Não existe, no meu entendimento, e não só o meu, quem sou eu para ter um entendimento único sobre isso,
uma área de inovação. É lógico que eu posso ter área de inovação do ponto de vista de serem gestores de projetos de inovação, mas é uma característica que deve e pode estar presente em qualquer área, em qualquer departamento. Eu posso ter uma área jurídica altamente inovadora, uma área de recursos humanos altamente inovadora, eu posso ter uma área de gestão de projetos altamente inovadora, como eu também posso ter uma área de desenvolvimento de projetos de inovação que eu tenha pessoas que não sejam necessariamente inovadoras. Por quê? A questão do novo recurso, do novo requisito, muitas vezes ela se prende no próprio ambiente o qual as pessoas estão inseridas. É um cuidado que a gente deve considerar. Atualmente, nota-se com alguma frequência, exceto das empresas de vocês, que as propostas parecem, ou os produtos parecem inovadores. Eles têm uma roupa de coisa nova, mas quando a gente vai vestir, a gente sente aquele cheiro de naftalina. Quem não sabe o que é naftalina, no tempo da minha avó, eram os produtos que você colocava, as bolinhas brancas que você colocava junto aos armários de roupa, para você meio que assustar, deixar um cheiro mais característico contra baratas, contra insetos, e deixar um cheiro menos mofado, tá? Então, essa questão sempre vai nos incomodar. A gente olha para uma solução, olha para um processo, olha para um produto que as empresas tendem a vender como algo inovador, mas não são. Exemplos: coaching. O coaching é uma metodologia de trabalho, de atuação, de aconselhamento profissional junto a pessoas que já existe há muito tempo, já existe há dezenas de anos. Não é uma inovação. Obviamente que dentro do nosso próprio conceito que a gente acabou de compartilhar, a partir do momento que a percepção é nova, eu posso tentar identificar a ação como sendo inovadora. Mas a gente tem que ter um entendimento sobre em qual barco nós estamos embarcando, qual barco nós estamos entrando, qual mar nós vamos enfrentar. Tendo a ciência do que é realmente novo ou não, eu posso estar potencialmente muito mais preparado para isso. Outra coisa, uma armadilha, inovar não necessariamente está atrelado com solucionar problemas. Muitas organizações possuem problemas estruturais, organizacionais, de processo ou até financeiros, e que nesse mundo meio de modismo com relação à busca de uma solução salvadora da pátria, acaba por identificar que o caminho é inovar. Não necessariamente. Inovar pode abrir uma série de possibilidades, de caminhos que serão galgados em busca de uma determinada solução, mas ela não necessariamente é uma condição intrínseca para que eu solucione os meus problemas. Muitos dos meus problemas, algumas vezes, podem estar associados a questões, a obstáculos, a mal entendimento do meu próprio core, da minha própria atribuição das minhas atividades. Pode ser que uma empresa não esteja crescendo no seu mercado, não porque ela não é inovadora, mas sim porque ela não está conseguindo operacionalizar
as suas atividades, não está conseguindo fazer com que os seus recursos humanos consigam desenvolver da melhor forma as suas atividades. E isso não necessariamente está ligado com inovação. Isso pode estar ligado com uma série de outras questões, algumas vezes até do ponto de vista do ambiente corporativo onde a empresa está envolvida e ou o ambiente que ela propicia para os seus colaboradores. Mais uma questão, mais uma verdade, digamos assim, que a gente deve considerar: o caminho para a inovação não pode estar galgado simplesmente numa questão motivacional. Por que eu digo isso? Porque não é incomum a gente identificar organizações em busca de soluções mirabolantes que entendem que se eu motivar a minha equipe a ser inovadora, se eu motivar a minha equipe a buscar novas ideias, eu vou ter a inovação como se estiver entrando nos meus processos, como se ela fosse um DNA da empresa. Isso não acontece. Sem querer levantar muita polêmica com relação à motivação, mas motivação é algo que está presente nas pessoas e que podem ser atiçadas através de ações pontuais, através de palestras e ações para efeito imediato, de curto prazo, mas quando nós compartilhamos o entendimento que eu tenho que ter algo que perpetue na empresa, eu não posso ter que esse algo esteja sustentado apenas num requisito motivacional. Não acredito em ações pontuais que possam potencializar a inovação de uma forma estruturada e de uma forma organizacional através de iniciativas pontuais, de ações que visem apenas motivar o funcionário ou colaborador numa situação extraordinária. Sendo assim, o foco na solução de um problema não necessariamente potencializará a inovação, mas certamente ela pode ajudar. No entanto, se a empresa acreditar que a solução de um problema passará necessariamente pela inovação, eu posso estar limitando o meu espectro de soluções. Isso, quando acontece, eu acabo abdicando do direito de achar a melhor solução. Sendo assim, tendo essa crença que a solução de um problema não passa necessariamente pela inovação, tampouco por ações pontuais motivacionais, eu tenho que dissociar a resolução de problemas com a questão de inovar. E isso pode me propiciar o entendimento que muitas vezes as ações que as empresas promovem com essa alcunha de ações inovadoras, na verdade são ações de melhoria contínua. São ações que buscam fazer ajustes, promover reparos e pequenos consertos, digamos assim, nos processos e nos produtos existentes, que acabam ganhando essa verve de inovadora de forma equivocada, como se fosse uma melhoria ou a inclusão de um novo requisito. Para inovar, eu tenho que ter a percepção do novo requisito e não necessariamente da melhoria contínua. E aí a gente tem que resgatar
a parte conceitual que fundamenta os tipos de inovação, né? Quando eu falo de inovação sustentadora, que eu posso caracterizar como uma inovação incremental, quando eu tenho pequenas evoluções tecnológicas, a inclusão de pequenas alterações no processo, de forma a gerar novo recurso, novo requisito, que gere riqueza, eu estou colocando isso no balaio, numa cesta chamada inovação incremental. Quando eu promovo uma grande alteração tecnológica ou uma grande alteração processual no processo, nas atividades, ou inclusão de uma grande quantidade de requisitos, ou na verdade, novos requisitos num produto ou no processo, eu estou falando de uma inovação radical. Nesses dois casos, a inovação sustentadora sendo incremental ou radical, eu tenho um objetivo, um foco claro, que é a melhoria de performance, a melhoria de atuação, a melhoria de desempenho a partir daquela inclusão desses novos requisitos. No entanto, não necessariamente quando eu inovo, eu estou considerando a melhoria de desempenho. Baseado no Christensen, um grande pensador também que na década de 90 alavancou o conceito de inovação disruptiva, ele comenta que sempre que uma inovação irá buscar um novo nicho, uma atuação em um novo segmento, não necessariamente atrelado com melhoria de desempenho, eu estou também admitindo essa questão como sendo inovadora. É uma disrupção. Diante disso, a gente já vem para um outro aspecto, né? Que não necessariamente quando eu inovo eu estou melhorando o desempenho, mas eu estou incluindo algo novo. Sim, uma nova atuação, um novo segmento, um novo modo de prestar um serviço, né? Um novo maneira de nos mostrar perante o nosso público. Tá? A partir daí, a gente resgata a outra questão que também é meio mitológica, digamos assim, quando a gente fala de inovação, que tem a ver com se eu quero inovar, eu tenho que necessariamente gerar novas ideias. Perante o conceito, ideia é uma representação mental de algo concreto ou abstrato que pode ser expressada através de uma opinião, uma intenção, uma predisposição, uma expectativa e ou até mesmo de uma inovação. Quer dizer, quando eu até mesmo no conceito eu abordo que uma ideia pode ser surgir através de uma opinião, intenção, predisposição, expectativa e ou inovação, eu estou falando que ideia pode ser, na pior das hipóteses, 1/5, 20% de uma ideia pode ser uma inovação. Quer dizer, a razão básica da ideia não está atrelada com a questão da inovação. Então, é um mito acreditar que uma organização que inova é aquela cujos colaboradores têm mais ou muitas ideias. Porque ideia pode ser algo repetido, pode ser algo já existente, pode ser algo dentro de uma percepção muito limitada de uma determinada pessoa, de uma determinada realidade. Tá? Todo o processo e o programa que está
ligado unicamente à geração de ideia, convencionalmente em nosso segmento, tende a ter uma série de problemas com relação justamente a esse entendimento que a ideia vai fazer com que a empresa inove. E isso não é um fato intrínseco que garanta a inovação. Por fim, outro aspecto importante é não associar, não alinhar ações corretivas como sendo ações voltadas para inovar. Por isso, temos que ter processos muito bem organizados, processos muito bem estruturados, processos que se permeiem na empresa de uma forma natural. Aí sim, eu posso começar a seguir um próximo passo, que é a questão da inovação. Eu tenho muito esse conceito de inovação muito atrelado a partir dos conceitos de compartilhamento de conhecimento. Por que isso? Porque eu tendo a acreditar, baseado até mesmo nos conceitos de Peter Drucker lá de trás, e que se confirmam cada vez mais, é que eu só consigo inovar algo a partir de muito conhecimento aplicado. O conhecimento aplicado é a competência. Quer dizer, quando eu aplico um conhecimento no meu dia a dia, nos meus processos, a partir do momento que eu tenho isso consolidado, estruturado e meio que nas entranhas de uma organização, eu consigo buscar o passo seguinte, que é a inserção de novos requisitos que gerem riqueza, que gerem uma nova percepção, uma nova aplicação de um produto ou de um serviço. Por conta disso, é que eu ressalto tanto essa questão que muitas vezes o que a nossa empresa mais precisa não é de inovação, mas sim de uma cultura voltada para a garantia de seus processos. Mais um conceito, Peter Senge falou, a raiz da inovação está atrelada à existência de um método ou de um processo, não pontualmente de uma determinada prática. Quer dizer, eu tenho que considerar a inovação como algo metodológico que esteja presente em qualquer área e segmento da organização, de forma natural, óbvia, e que seja um requisito que esteja no âmago da cultura organizacional. Não consigo acreditar que a pessoa passe a ser inovadora de uma hora para outra, assim como não consigo acreditar que uma empresa consiga ser inovadora de uma hora para outra, simplesmente por uma ação A ou uma ação B. É uma questão cultural. São passos a serem dados. A existência de um processo voltado fará com que a empresa se perpetue como inovadora. Ela acontece através, quer dizer, essa perpetuação acontece através de pessoas predispostas para isso, sem que haja necessariamente associação com a solução de problemas. Não há uma ação específica ou pontual que vai fazer com que uma empresa se torne inovadora de uma hora para outra, a não ser na situação de oportunismo, uma questão pontual e que com o tempo vai se confirmar que a empresa não inova. Pessoal, quero agradecer aí pela atenção de vocês, por suportar me ouvir durante essa meia hora de conversa, meia hora de bate-papo. Eu quero me deixá-los à disposição para qualquer novo contato, para compartilhar
dessas ideias, ou discordar, ou gerar um ambiente propício para essa troca, que é algo tão importante. Agradeço muito novamente o IEL pela oportunidade dessa troca de experiência e a presença de cada um de vocês nesse dia tão importante para todos nós. Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço.